Trabalho com carteira assinada ou trabalho sem carteira assinada? Ter garantias trabalhistas ou ficar na informalidade? Conheça agora as diferenças entre esses dois tipos de trabalho. Ficou curioso? Continue ligado na gente que está começando mais uma edição do Espaço PUC. Hoje é dia 30 de novembro e dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. Carol, o IBGE divulgou que faltou trabalho para 26,8 milhões de pessoas no terceiro semestre deste ano. Pois é, Júlio. A taxa de desemprego fechou em 12,4% e podemos observar alguns reflexos na economia, né? Exatamente. O número de pessoas trabalhando com carteira assinada diminuiu. Já o número de pessoas trabalhando sem carteira aumentou. Será que a informalidade pode ser uma saída a curto prazo para o desemprego? Do trabalho tiramos o nosso sustento. Do trabalho sobrevivemos e seguimos em frente. Mas e quando o desemprego bate na porta? Nem sempre podemos nos dar ao luxo de escolher a melhor opção. Emprego sem carteira ou com carteira? Fomos às ruas para saber a opinião de alguns jovens. Você prefere um trabalho que pague R$2.000 ou R$3.000 de salário? R$3.000 de salário. Que pague R$3.000 de salário. R$3.000 de salário. R$3.000. O trabalho de R$2.000 é com carteira assinada e o de R$3.000 é sem carteira assinada. Você prefere mesmo assim? Prefiro, porque eu pago meu INSS fora do trabalho. Então, se eu não pagasse, eu preferiria o de R$2.000 com carteira assinada, que dá mais segurança, né? Eu prefiro de R$2.000 com carteira assinada. Por quê? Porque eu posso pleitear na justiça os meus direitos, se com uma possível demissão, por exemplo. Não, eu prefiro de R$2.000 com carteira assinada. Por quê? Porque tem direitos garantidos. Aí R$2.000 com carteira assinada. Por quê? Porque a carteira assinada ela traz uma série de garantias, né, para o trabalhador, questão de seguridade social, né, aposentadoria e seguro-desemprego, que o trabalho sem carteira assinada, né, não garante. Muito se falou sobre direitos garantidos. Afinal, qual é a diferença entre os dois tipos de trabalho? Quando a gente trabalha com esse empregado que tem carteira assinada, significa que ele está sujeito à regra que é imposta pela legislação corrente e que obriga, portanto, o empregador a registrar a entrada e a posterior saída deste trabalhador. Então, ter carteira assinada é um vínculo formal, legal e que seria o clássico no mundo do trabalho. Por sua vez, o trabalho informal não tem todas essas características. Olha que interessante. Você não tem a carteira assinada, você não constitui um vínculo empregatício ou formal com o seu trabalhador. O trabalho formal conta com a proteção e o amparo das leis trabalhistas. O indivíduo pode usufruir de benefícios como férias, licença maternidade, aposentadoria e auxílio-desemprego. Setores que você tem grandes empresas, setores que você tem uma presença muito forte dos sindicatos, são aqueles que são mais formalizados. Então você tem uma categoria que vai de petroleiro, por exemplo, até mesmo os professores. Já o trabalho informal é marcado pela ausência do controle do Estado. As pessoas não podem contar, portanto, com as garantias da CLT. Quando você pega o vendedor ambulante, quando você pega a empregada doméstica, quando você pega o jardineiro, esses serviços que demandam até mesmo a mão de obra que é menos qualificada, eles são realmente marcados pela informalidade. E prestações de serviços, uma oficina mecânica, a pintura na sua casa, o serviço de pedreiro. A maior parte, portanto, que nós temos de serviços informais estão ligados a essas atividades. E, logicamente, né, ao trabalho no campo, né, que aí o Estado está mais longe ainda dessas pessoas. Esse é o caso do cabeleireiro Saulo. Ele tem um salão de beleza há 26 anos e passou a maior parte da vida na informalidade. Eu trabalhava com carteira assinada, era empregado e tudo, mas eu não ganhava tão bem assim. E resolvi montar a minha própria empresa, meu próprio salão. Fiz o curso, comecei a atender meus amigos e tudo, foi crescendo, crescendo. E hoje estou com 26 anos de salão. Questionado sobre a ausência de benefícios, Saulo brinca. Férias, eu tiro férias de 10 em 10 anos e uma semana de férias. Muito difícil. No terceiro semestre deste ano, o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil fechou em 33,3 milhões. Comparado ao mesmo semestre de 2016, esse resultado representou uma queda de 2,4%.
Já o número de pessoas sem carteira no setor privado cresceu para 10,99 milhões, ou seja, um aumento de 2,7%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O trabalho sem carteira pode ser uma saída rápida para o desemprego, mas é claro que esse não é o cenário ideal. A gente está tendo uma recuperação tímida do nível de emprego, mas não o emprego que é desejado, porque esse emprego desejado em um cenário de instabilidade, com custo ainda elevado, com uma carga tributária que ainda pesa, para o empregador ainda não é um cenário favorável. Somos isso, né, que já são 3 anos de instabilidade política, a gente vê muita razão para o empregador contratar um funcionário, treinar esse funcionário, investir pesadamente e lá na frente não vender o seu produto porque o mercado está em recessão. Então acaba, na verdade, dando isso, né? O mercado informal avançando mais rapidamente que o mercado formal. Bom, uma saída rápida para se fugir do desemprego é uma saída, mas não é uma boa saída, não é a melhor saída. Acho que o ideal seria o emprego formal mesmo, com carteira assinada, com todos os direitos que a gente tinha antes, né? Pois é, Carol, hora de continuarmos o nosso bate-papo aqui no estúdio. E também falar um pouco sobre a polêmica reforma trabalhista, né? Que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Para isso, recebemos o professor de Ciências Econômicas da PUC Minas, Sandro Márcio da Silva. Também contamos com a presença de Maria Cecília Máximo Teodoro. Ela é professora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado. E engraçado, né, que a gente viu ali no Povo Fala dos jovens, eles primeiro optaram por um trabalho que pague mais, mas depois ficaram sabendo que o que pagava menos era o carteira assinada. Né? Que tipos de direitos, né, trabalhistas a pessoa que está no trabalho informal não pode receber, professora? Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um acerto conceitual aí, porque quando a gente fala de trabalho formal e trabalho informal, a gente está querendo colocar aí entre opostos o trabalho que é uma relação de emprego e que está formalizado, portanto, o trabalhador está recebendo todos os seus direitos, a carteira está assinada e todos os benefícios daí advindos estão sendo cumpridos. Quando a gente fala em trabalho informal, é aquele trabalhador que é empregado, mas que os seus direitos estão sendo descumpridos. E o contrário de emprego não é necessariamente informal, o contrário de emprego é autônomo, o trabalhador que não necessariamente tem o vínculo de emprego, né? Ele tem outras formas de trabalho, que não o vínculo de emprego. É bom esclarecer também o que é o autônomo, né? O autônomo é aquele que trabalha por conta própria. Ele tem as suas próprias normas, ele dirige o seu trabalho, o risco da atividade é dele, o proveito econômico da atividade fica com ele, os frutos do trabalho são dele. Ele não trabalha para outrem, ele não trabalha de maneira subordinada a outro. O proveito do trabalho dele não fica para outro, é totalmente dele, né? Então essa é a grande diferença. Quando você fala em trabalho formal, você tem um trabalhador protegido, porque o trabalho está na esfera da necessidade, as pessoas trabalham porque necessitam. Então, você tem... E é interessante notar na reportagem que os jovens, eles percebem isso, porque, de certa forma, se generaliza a ideia de que o trabalho é apenas salário, a contraprestação, e não é. É uma série de garantias que estão além do salário. Então, você tem a própria Seguridade Social, você tem um fundo de garantia por tempo de serviço, você tem o seguro-desemprego. Durante a relação de emprego, você tem férias, você tem o 13º salário, você normalmente pode acontecer de você receber lucro, participação nos lucros e resultados, você tem descanso semanal remunerado, que é a folga, né? Além de outras inúmeras garantias que você tem em caso de adoecimento, em caso de gravidez, né, invalidez. Então, todas essas garantias juntas valem mais do que aqueles R$1.000 lá. Né? A diferença dos dois, bacana. E, Sandro, a aposentadoria, que é uma questão delicada, como que fica, por exemplo, a situação de um camelô ou de outras profissões, né, informais que não têm condição de pagar uma previdência privada? Eu acho que é uma discussão bacana, porque a gente, de vez em quando, né, é uma área que a professora conhece com mais profundidade, mas a gente às vezes confunde. Você está pagando INSS, a gente às vezes associa mais com atendimento médico, com a rede hospitalar, do que com a aposentadoria. Então, o que acontece? Quando a pessoa não paga o INSS,
de fato, ela não perde o direito à assistência do governo nessa área médica. O que ela não está fazendo é preparando-se para o futuro. Então, se o sujeito não contribui com a Previdência, de fato, em algum momento ele vai ter de acertar isso ou ele vai ter dificuldade em se aposentar. Então, se ele não contribui, ele vai ter de equacionar isso no futuro. E, professor, só para ficar mais claro, né? Quais são, então, como fica a questão dos benefícios trabalhistas para os autônomos? O autônomo, como ele trabalha por conta própria, teoricamente, ele tem que contribuir para o sistema para a Previdência Social. Ele tem que contribuir, mas não existe fiscalização. Então, ele contribui, se ele quiser, na prática, e sobre quanto ele quer. Então, na prática, o que você percebe? Que esse autônomo, ele contribui sobre o salário mínimo, né? Só para ter o vínculo ali, uma aposentadoria com valor mínimo. A contagem de tempo. A contagem de tempo para se aposentar, mas ele vai se aposentar sobre o que ele contribui. E ele tem os benefícios da Previdência Social, sim, né? Mas sempre nesse valor pequeno ali do piso, né? Porque não existe fiscalização, não existe como cobrar isso dele. Por isso que quando se fala em desregulamentação do direito do trabalho, em diminuição do emprego formal, isso gera danos para a própria arrecadação. Por quê? Porque a relação de emprego é a melhor forma de arrecadação previdenciária por excelência. Por quê? Porque o Estado cobra da empresa. Está lá fiscalizando, né? Tem como fugir, né? Então, quando você diminui os números de empregos formais, você diminui a arrecadação. Isso é um tiro do pé do próprio governo, Exatamente. né? E, professor Sandro, você acha que tem muita relação esse crescimento dos empregos sem carteira assinada com a situação atual do nosso país, né, socioeconômica? Sem dúvida, né? A gente brinca que quando Henry Ford montou a empresa dele, o Fordismo, há 120 anos atrás, uma coisa bacana que ele fez foi pagar um salário maior, e com o salário maior ele criou o mercado que consumiu o carro e fez a roda girar. Hoje a gente está vendo o contrário, a gente está desempregando pessoas, mesmo pessoas desempregadas é um mercado consumidor menor. Mercado consumidor menor, ninguém compra, não tem por que a empresa produzir, então você gera desemprego, a gente tem uma dinâmica negativa. Então, sem dúvida, o desemprego acelera a crise econômica e política geram mais desemprego. Pessoal, o papo está muito interessante, a gente tem muita coisa para falar ainda, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua a conversar sobre o cenário do emprego aqui no Brasil. Fica aí que a gente já volta. O Espaço PUC está de volta. E continuamos o nosso papo sobre o mercado de trabalho brasileiro. Estamos no estúdio com a professora da PUC Minas, Maria Cecília Teodoro, do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, e com o Sandro Márcio da Silva, professor do curso de Ciências Econômicas. Pois é, gente, voltando ao nosso papo, né, sobre o mercado de trabalho. Professor Sandro, eu queria saber se a informalidade, de alguma forma, ela tem algum ponto positivo a ser destacado. Eu acho que ela tem, porque, como diz no interior de Minas, é o melhor que está tendo, né? Você não tem geração de emprego formal, não tem perspectiva de crescimento nessa área e acontece uma coisa interessante, né? Mesmo quando o cara está desempregado, ele continua tendo menino na escola, ele precisa continuar comendo e voltar para a vida dele. Então, é a única alternativa que restou, né? A gente sabe que não é legal, mas no momento que a gente está, você não pode atribuir culpa a ninguém. É um dado de realidade e é cada um, de forma ética, cuidadosa, da melhor forma possível, encontrar a sua alternativa. Se a gente pegar para o outro lado também, pode até ser uma maneira de você desenvolver um certo lado empreendedor da pessoa também, né? De tudo que está ruim, você pode tirar uma notícia boa, né? O desafio é igual para todo mundo, tem gente que vai sentar e vai chorar e tem gente que vai vender lenço. Então, às vezes, no momento do aperto, é que o sujeito vai descobrir que ele é capaz de fazer uma coisa que ele nunca tinha pensado. Então, se ele tivesse continuado empregado, ele ia continuar empregado a vida inteira. No momento do aperto, ele descobre que ele é capaz de fazer outras coisas legais, muito bem lembrado. O próprio Sebrae divulga também que em essas épocas de crise econômica cresce muito o número de microempresas, né? Sim. Surfando na onda da recessão econômica, né? Esse aparecimento. A gente sempre fica assim, um pouco pensando um pouco na qualidade das empresas que a gente tem percebido acontecer, né? São empresas que ainda nesse momento elas não têm assim, um produto ou um serviço que agrega um alto valor.
Então a gente vê a geração de emprego, mas assim, com valor agregado muito baixo e com uma vida organizacional muito curta também, né? Mas aí acho que a gente entrar no outro assunto. Aí é outra né? coisa, né? E, professora, a gente viu na reportagem que a taxa de desemprego caiu um pouquinho, né? Isso é sinal de que a economia está se recuperando? Qual que são as previsões para os próximos meses? Eu acho que ela está se recuperando, né? Nós tivemos uma redução do desemprego em relação ao trimestre anterior. Sim. Mas a gente continua empregando menos do que esse mesmo período do ano passado, né? E tudo leva a crer que a recuperação começa a dar sinais, mas ainda num passo muito mais lento do que a gente precisa. Quer dizer, é opinião, não é um estudo, não é uma pesquisa, né? Mas a minha preocupação nesse momento é que o quadro não é muito favorável para crescimento, porque nós vamos entrar num 2018 com muito feriado, com Copa do Mundo, eleição em outubro, né? É um momento que, por exemplo, hoje de onde é que vem os dinheiros que poderiam movimentar a economia? Do governo. Em época de eleição fica tudo muito mais difícil, né? As decisões governamentais todas param, porque os caras voltam para a base para fazer campanha política. Então, não sei a professora, né, como é que ela vê isso, mas hoje eu estou um pouco preocupado, porque quando você está numa situação ruim, mas você olha para frente e vê que vai melhorar, você tem perspectiva, a gente fica mais confortável. A minha percepção hoje é que não está legal e eu não consigo enxergar ainda motivos de alívio. Eu ainda continuo preocupado porque eu não vejo muito espaço para mudança. A visão é negativa também, professora? A visão é bem negativa. Eu acho que no momento a gente vive, para além de uma crise econômica, uma crise ética, né? A gente vive uma crise de Estado, realmente, assim, de bastante corrupção e de total falta de representatividade no Congresso, né? Então, eu acho que essa crise econômica, ela não passa também, ela existe, mas ela também é uma desculpa para se retirar direitos trabalhistas. E eu vejo que, na minha perspectiva, eu acredito que a miséria vai aumentar muito. Por quê? Porque o trabalho, como eu disse, está na esfera da necessidade e as pessoas vão perder renda, né? E é engraçado que a gente pensa no direito do trabalho como algo, muitas pessoas, né, existe um estigma em torno do direito do trabalho como algo que carrega a empresa, onera a empresa, e a gente esquece que o trabalhador também é um consumidor. E quando a gente vai falar de direito do consumidor, todos se identificam como consumidores e ninguém acha o direito do consumidor hiperprotetivo, né? Então, assim, e quando o senhor falou sobre essa questão dos micro e pequenos empresários, o que a gente tem que perceber é o seguinte, que na maior parte das vezes, esses micro e pequenos empresários, eles são, na verdade, empregados. Empregados que foram retirados da situação formal e obrigados a empreender, mas de uma maneira fraudulenta. Para sobreviver, Eles né? são pejotizados, né? Ou seja, eles se transformam em PJ para sobreviver. E aí, é esse tipo de emprego, sem qualidade, é uma empresa que não tem produto, né? Então, quando, na verdade, o que se teria que ter feito no Brasil era a reforma tributária, porque essa realmente é injusta. Essa sobreonera o pequeno e o médio e o micro empresário, que é quem sustenta o país, né? E ela não acontece, né? Ela não acontece porque não existe um interesse realmente político para que ela ocorra. Como a senhora falou da crise ética, da crise moral, você não tem legitimidade para tocar essas mudanças à frente, porque você não tem essa tributarista, você não tem a reforma da Previdência, que também seria importante nesse momento. Então, você não tem legitimidade para tocar as mudanças importantes. Olha que o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos do mundo, né? Então, e não devolve, não né? devolve Emprega bem. em forma de saúde, educação, né? E falando sobre esse conturbado momento político, a reforma trabalhista já está em vigor, né, professora? E o que isso muda, né, da dinâmica do trabalho aqui no Brasil? A gente vê uma aproximação maior, em tese, né, de empregador com o trabalhador, poder negociar férias, por exemplo, horário de almoço. O que isso muda no contexto atual? Eu acho isso drástico, né? Eu acho assim, muito preocupante, porque a gente está falando de uma relação cujo pressuposto fático de surgimento é a desigualdade entre as partes. Você tem uma empresa que é detentora dos meios de produção, dos bens, do dinheiro, e outra que trabalha porque quer comer, né? Então, quando você diz que essas pessoas agora são livres para negociar diretamente, você está dizendo que o rico vai submeter o pobre, o forte vai submeter o fraco, né? Então, eu acho assim, muito preocupante, porque no momento em que você está ali, né, necessitando do seu trabalho e existe
toda uma gestão por medo, né? Porque você tem um exército de desempregados ali querendo o seu trabalho, você vai aceitar qualquer situação. E a reforma, ela trouxe, então, novidades muito perigosas. Por exemplo, ela tira a possibilidade da rescisão ser homologada pelo sindicato. Agora, a cada ano de trabalho, o empregador pode levar o trabalhador no sindicato para fazer uma rescisão, uma quitação geral daquele ano. Então, você abre a possibilidade do empregador descumprir os direitos durante todo o ano, chegar no final do ano e falar, vamos lá comigo no sindicato. Falar, e aí, você gosta do seu emprego? Gosta? Pois é. Descumpri aí, ó, estou com um passivo trabalhista com você de 30 mil reais. Te dou 10 agora, a gente quita isso aqui e você continua na empresa. Eu que preciso, vou aceitar, né? Dentre outras medidas. Se o seu patrão vira para você e fala assim, você vai tirar férias? Você tem certeza? Será que você não vai fazer falta aqui? Você precisa mesmo de 20 dias, de 30 dias? Tem a fila ali esperando, né? Quem fica muito tempo longe se torna desnecessário. O que você vai fazer? Você vai liberar, você vai falar, não, eu quero ficar trabalhando. Então, assim, é uma ilusão, né? Achar que isso aproxima. Não, isso fortalece o empregador e enfraquece o trabalhador. Distancia, né? Distancia. E você, professor, o que você acha da reforma? Eu acho uma questão complexa. Eu acho que a observação do professor é absolutamente pertinente, principalmente nesse contexto. Quer dizer, a professora está comentando aqui, é uma questão de assimetria de poder, né? Que se você, dependendo da forma como você analisar, ela remete assim, a uma história de 300, 400 anos atrás, que é a escravidão. Que é exatamente isso. Você tem, de um lado, uma turma que controla os meios de produção e está numa classe X, contra uma outra classe desprovida de tudo. Se você tirar o calendário e olhar para a situação, nós vamos encontrar aqui uma coisa muito parecida. É um escravo com carteira assinada, mas sem condição, inclusive, de argumentar. Agora, eu acho que também tem que dar uma temperada nisso, porque isso é uma conjuntura. Nós temos aí, né, como vocês mostraram, um desemprego muito alto. Esse desemprego, ok, ele tira do empregado uma série de condições, mas se a gente der uma observada, as empresas também não estão em condição muito melhor. Não é o momento de discutir isso, mas se você der uma olhada no que está acontecendo com as insolvências, com os pedidos de falência, com concordata, com empresa... Então, quer dizer, está ruim para o empregado, mas também está ruim para as empresas. É só tomar um cuidado, porque, veja, o governo não tem dinheiro para investir. Se eu brigar com a empresa, que é a outra que sobrou para investir, vai ficar quem para segurar a ponta? Mas, né? Professor, eu acho que estão errando o foco. Não é tirando o direito dos trabalhadores que você vai levantar a saúde da empresa. Não é só ele, né? Eu acho que, na verdade, a reforma ela tem que ser tributária. Ela teria que levar em consideração a capacidade da empresa contributiva, né, e o próprio princípio da progressividade. Com certeza. Né? Então, de fato, é mexer no sistema, então mexendo em partes, né? Porque, de fato, a nossa legislação trabalhista, ela é bem antiguinha, né? Tem coisa que já está aí, que tem coisas que estão, né? Eu não sou advogado, mas do que a gente observa, é que tem coisas que são apontadas na lei que nem existem mais, não existe a situação, né? É como você morar vocês devem viver isso, né? Você mora num condomínio, você pega lá a ementa lá, como é que chama aquela coisa lá do condomínio? Regimento. O regimento do condomínio, em que ele proíbe, por exemplo, a empregada doméstica de descer no elevador social. Você encontra isso ainda. Então, a nossa CLT tem coisas que também são de um tempo que não existe. Então, de fato, algumas nuances dela precisavam mesmo de alguma acomodação. E, de fato, ela muito mais oficializou situações de trabalho que já existem do que, né, tem os temperos a serem feitos. Você pega, por exemplo, o trabalho 12/36, você pega o trabalho intermitente, que é coisa que já existe, você só formalizou. Pode ter uma discussão enorme se está certo ou se está errado, mas ela não criou nada novo, ela só permitiu que acontecesse. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que também pode ser colocada, que é, isso gera esse impacto nesse momento de desemprego alto. Mas o que aconteceria, por exemplo, se a gente tivesse em 2012? Nós estamos com um desemprego agora da ordem de 12%. É o dobro do que acontecia no terceiro trimestre de 2014. Então, em 3 meses, nós dobramos o nível de desemprego. Naquela época, diferentemente do que acontece hoje, é o contrário. As empresas que ficavam leiloando empregado, porque o empregado aproveitava que o mercado estava aquecido e ele ficava mudando por causa de uma diferença salarial pequena, mas as empresas estavam lutando para reter talentos.
Hoje a situação mudou e então o poder mudou de mão. Agora, qual seria o impacto dessa mudança de lei num cenário positivo de novo, né? Gente, o nosso tempo infelizmente acabou. É um papo legal, né, que a gente precisaria de muitos mais minutos para discutir, mas gostaria de agradecer a presença de vocês dois no programa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. E amanhã o papo está marcado com o apresentador Frederico Lomônaco. Ele é apresentador do Espaço Cult e não perca 17 horas ao vivo pela PUC TV e TV Horizonte. E segunda-feira eu tô de volta com o Espaço PUC. E você pode interagir com a gente. Quer enviar uma sugestão de tema? Vai ser muito bem-vinda. É só entrar em contato no e-mail puctv@pucminas.br e não se esqueça de dar uma passadinha nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Na próxima quinta-feira eu volto com mais Repórter PUC. Até lá!